Olá pessoal, mais um vídeo aqui nosso no Café e Saúde Podcast. Antes de mais nada, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal. Toda semana a gente traz um profissional aqui diferente para falar de saúde, carreira, bem-estar e profissões em modo geral. A gente tem o apoio do Estúdio Dom, Fisioterapia e Pilates. Lá você vai conseguir se movimentar, que é muito bom para a saúde. A gente tem esse programa hoje também com o apoio do Elitec, Colégio Elitec, Escola Técnica, uma escola aqui de Biúna, que tem vários cursos técnicos e tem uma parceria com a Cruzeiro do Sul de ensino superior. Pós-graduação, essas coisas, vale a pena vocês conferirem. Eu vou deixar o link depois na descrição do vídeo. Meu convidado de hoje é o Eli Valentim, professor Eli Valentim. Eu vou deixar ele se apresentar um pouco. Além de professor, ele também é conselheiro tutelar, que vai ser o nosso papo de hoje, que é um assunto muito importante, que as pessoas entendam como funciona e de grande valia para a sociedade no modo geral. Queria agradecer primeiro a presença, de ter participando aqui com a gente. E queria que você se apresentasse, falasse quem é o Eli Valentim, né? A profissão e tudo mais. Vamos lá. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, graças a Deus. Eu que agradeço a oportunidade de poder participar do seu canal. Eu tenho visto alguns vídeos, né, no YouTube. Convido você também a procurar no YouTube o canal aqui das Café e Saúde e assistir, que é maravilhoso. Eu sou o Eli Valentim, eu tenho 38 anos, sou casado, tenho 2 filhos. Inclusive o Arthur faz aniversário hoje, dia 25. Parabéns para o Arthur, eu vi lá no... Ele está fazendo 16 anos hoje. E o Lucas, que dia 13 fez 11 anos de idade. Eu venho de uma família bastante humilde, né? Sou nascido em Barueri, meus pais são mineiros. Morei em Pirapora do Bom Jesus até 1993. E nesse mesmo ano, meu pai comprou um sítio aqui no bairro do Vargedo, em Biúna. E aposentou-se. Em 94, a gente mudou para cá. Ficamos no bairro do Vargedo até 96, perdi 2 anos de escola, porque lá é muito longe. Quem conhece sabe que... Eu nem sei onde é, para ser bem sincero. Muito longe mesmo, daqui dá uns 33 quilômetros. E em seguida meu pai comprou mais uma casa onde tinha escola, no bairro dos Cláudios. Viemos morar no bairro dos Cláudios, aí continuei os estudos, que também não é perto, é muito longe. Mas enfim, pelo menos tinha uma escola. Era uma escolinha de uma sala e a gente estudava primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, todo mundo junto. A professora para 4 séries. Era aquela sala multisseriada, né? E por conta do atraso, eu tive que terminar meus estudos à noite aqui no Laurinda, fazendo o último ano no supletivo. Enfim, logo casei, aos 19 anos, casei cedo, mas sempre acreditando na educação, né? E aos 24 anos eu comecei minha faculdade e aos 33 anos aos 35 anos eu terminei a minha segunda graduação em Direito e hoje sou pós-graduado em Direito Constitucional, recém pós-graduado também em Psicopedagogia, e já vou falar por que eu fiz Psicopedagogia. E semana passada eu terminei a minha terceira pós em Gestão Pública. Que também tem um porquê. Porque também tem um porquê também. Gosto muito do tema empreendedorismo, né? Hoje eu sou proprietário do Colégio Elitec, né? E somos licenciados também, como você já falou, da Faculdade Cruzeiro do Sul, aqui em Biúna. Eu comecei o meu negócio com R$500, né? Por isso que eu me considero empreendedor. De R$500, graças a Deus e ao apoio da minha família, da minha esposa, hoje nós temos um patrimônio até legal, né? Da escola, né, que a gente tem. Comecei meu negócio com R$500 e com 3 alunos, e hoje nós temos um pouquinho mais de 600 alunos, isso em 4 anos de trabalho na educação. Assim que eu me formei, antes de eu ter a minha escola, eu fui para a escola pública primeiro para dar aula, para entender como né? Você se formou em sociologia? Você falou, não, filosofia. Eu sou formado, eu sou musicista, né? Sou formado em música e também sou formado em direito. Né? Ah, sim. Mas eu fui dar aula e
nas escolas públicas, né? Entrei como aquele professor que substitui, né? Professor eventual. E fui entender a educação, entender a vida do jovem, entender a vida da criança, do adolescente em sala de aula, entender a educação, a educação pública. E peguei gosto, né? Eu gostava muito já da educação, mas peguei mais gosto ainda por sala de aula, interação, relacionamento, mostrar para o jovem que ele consegue, que por mais que esteja numa escola pública com a educação defasada no Brasil, né, de forma geral, há possibilidades muito grandes para os jovens das escolas públicas, né? E nós temos histórico positivo disso. E gostei. Logo eu pedi exoneração do Estado, porque eu já estava tocando a minha escola, né? E fomos para cima. Era de curso de pré-vestibular, né? Você falou. Eu comecei com curso pré-vestibular dentro de uma instituição aqui de Ibiúna, alugava salas, né? Depois não deu mais certo o negócio, saí com R$ 500 e fui montar meu próprio negócio lá embaixo, na rua Osório Aires. E o nome da escola era CPEV, cursinho do Prof. Eli Valentim, porque eu só tinha o cursinho mesmo, o cursinho preparatório para o Enem. E o que eu fiz? Aluguei a residência do seu Raimundo, fiado, R$ 1.500 para pagar 30 dias depois. Era 1.500 o aluguel? Era 1.500 aluguel. Eu não tinha carteira, não tinha computadores, não tinha recepcionista, não tinha nada. E, enfim, vou resumir aqui porque senão a gente vai ficar até altas horas. E abri as inscrições, eu já tinha 1 ano e meio de cursinho, né? Então o pessoal já me conhecia. Mas quando eu mudei, eu fui sem nada. Eu comecei com R$ 500. Pegamos os R$ 500 e compramos tinta para poder dar uma geral lá na casa e montar a escola, né? Foi na fé mesmo, fé em Deus e muito trabalho. Uma semana depois, enquanto a gente estava pintando, chegou um pai e falou: quero matricular minha filha, vai ter o cursinho? Vai ter. Bom, como é que faz? Entra aqui. Eu tinha um computador, né? Vamos fazer a matrícula, tá tudo bagunçado a escola. Vai dar tempo de terminar essa escola para começar o cursinho? Daqui 30 dias a gente vai começar o cursinho. E aí na hora de pagar, eu falei: vai parcelar o curso? Não, vou pagar à vista. Opa, à vista? Legal, custava R$ 3.500 o curso. E aí esse pai pagou à vista, já deu, né, um ar de positividade, já comprei carteiras. Deu aquela injeção de ânimo também, né? Injeção de ânimo, que foi muito bom. Passou 1 ou 2 dias depois, mais um pai veio, também pagou à vista. Só sei dizer que 3 pais pagaram à vista, então me deu quase R$ 10.000. E a partir daí eu comecei a comprar carteiras, computadores, enfim. Naquele mesmo ano, em menos de 6 meses, eu já tinha me tornado parceiro da Cruzeiro do Sul, já éramos uma faculdade. Começamos com 30 alunos, né, preparatório, alunos para o cursinho preparatório do Enem. E fomos trabalhando, professores, excelentes professores. Já tínhamos resultados do cursinho anterior, dentro da outra escola. E deu muito certo. Mandamos vários alunos para as escolas federais, né, para as faculdades federais, as universidades federais, universidades estaduais. Isso foi muito positivo, porque o resultado do nosso cursinho atraía mais alunos, né? Esse cursinho só parou porque entrou a pandemia. E nós não estávamos preparados ainda para o digital. Então nós paramos, já tem 2 anos que o seu cursinho parou, iniciou agora no sábado passado, né? Mas agora é um curso terceirizado através do professor Hudson. Já acontece lá no Colégio Olitec esse cursinho, né? Todos os sábados. Enfim, nós temos alunos no Mato Grosso, nós temos alunos em Minas Gerais, a maioria estão no Rio Grande do Sul, já em universidades federais, com bolsa 100%. São alunos que passaram para o nosso cursinho e deu muito certo. Enfim, fomos aumentando a quantidade de cursos. Hoje nós temos mais de 300 cursos disponíveis, né? Profissionalizantes, técnicos, cursos livres, graduações, pós-graduação. O curso de enfermagem, do qual você é o nosso coordenador, né? Curso técnico também, tem bastante aluno. A gente tem uns 110 alunos, acho. Mais ou menos. Mais ou menos. Bastante alunos. Então a escola está sendo um sucesso, se tornamos referência no município, né? Enfim, vamos mudar de assunto. O negócio aqui é conselho tutelar. Aí chega, então isso aí chega onde eu quero chegar, né? Daí você, essa história toda, aí você chegou no conselho tutelar. Como você chegou? Assim, eu fui conhecer a vida. Eu tive assim, uma vida muito simples, né? Desde quando morávamos em Pirapora. Meu pai era funcionário de uma metalúrgica, hoje ele é aposentado, né? Já tem quase 30 anos que meu pai é aposentado. 20 anos. Ele aposentou em 94, acho que vai fazer 20 anos. Né?
94, 30 20, anos. quase 30. Nossa. 28 anos, né? Nossa, o estado tá perdido com meu pai. Meu pai tem muita vida 28 e já anos. fazem quase 30 anos que ele está aposentado, né? Graças a Deus. E então assim, eu tive uma vida muito sofrida, muito simples, né? Nós sempre fomos pobres, mas comíamos bem. Minha mãe sempre tratou a gente muito bem, né? Dentro do possível deles, né? Eles deram pra gente uma certa qualidade de vida, né? Mas nossa vida muito, muito simples mesmo. E eu fui conhecer a história também de outros adolescentes que estavam dentro da escola. Então, eu tive assim contato com muitas crianças e muitos adolescentes vulneráveis, né? E que não eram assistidos, muito bem assistidos, ou como deveria ser bem assistido pelo Estado e pelos próprios pais, né? E aí comecei a estudar um pouco sobre o Conselho Tutelar, qual é a razão da existência do Conselho Tutelar. Procurei saber como era a forma para ser um conselheiro tutelar, né? E aí descobri que para ser conselheiro tutelar, todas as pessoas que nos assistem maiores de 16 anos é que escolhe quem vai ser conselheiro tutelar, né? Não tem indicação política e nem envolve política nesse órgão conselho tutelar. Ele defende o direito da criança e o direito do adolescente. Por isso que o conselheiro, ou os conselheiros, né, que cada cidade tem 5, precisa ser escolhido pelas pessoas da sociedade. Então eu vi uma forma de, além da minha escola, eu enxerguei aí uma possibilidade de eu ter um outro caminho para poder ajudar aqueles que mais precisam, não? Que são os vulneráveis. E aí me candidatei em 2019, me candidatei para o processo de escolha do Conselho Tutelar, né? Eu fui escolhido em terceiro lugar, né? Com 326 votos em outubro de 2019. São 5 lugares, né? Então eu fiquei em terceiro lugar. O segundo colocado teve 389 e o primeiro colocado teve 426 votos, né? Então eu achei assim que iria ter voto, mas não tão bem expressivo, né? 326 foi bem expressivo para quem nunca se envolveu com um processo de escolha né? E também um processo de escolha, né? As pessoas falam eleição do conselho, mas não é eleição, é processo de escolha. Esse processo de escolha ele não é obrigatório, a sociedade não é obrigada a votar, né? É um voto facultativo, vai quem quiser. Então, para você juntar pessoas e para conseguir voto, não é fácil. É um número bem expressivo para esse tipo de processo, né? Por ver, 300 e poucos. Porque não é toda a população que vai, que se interessa, às vezes porque nem entende como que funciona. Nem entende. Hoje, falando em não entender, as pessoas, né, a sociedade quase que de modo geral, os órgãos públicos, as próprias escolas, não entendem a real função do conselho tutelar, né? Então tem assim uma divergência de pensamento ou falta de orientação, de entendimento com relação ao conselho tutelar, né? Tem muitas falácias a respeito do conselho e graças a Deus aqui em Biúna o conselho de Biúna tem estudado bastante, a gente tem feito muitos vídeos orientativos a respeito da função do conselho. Nós temos feito palestras nas escolas, conversando com diretores, com professores, para a gente levar conhecimento a respeito do conselho. Enfim, então eu fui eleito, né, pela sociedade biunense com 326 votos em 2019, tomei posse no dia 10 de janeiro de 2020. Em março entrou a pandemia. Né? Eu tinha 2 meses de experiência no Conselho Tutelar e aí de março para cá, por conta da pandemia e a criançada toda em casa, porque acabou-se as aulas, explodiu o número de violações contra a criança aqui no município, né? Nós tínhamos outros conselheiros também que eram já idosos, outros com problema de saúde que teve que ficar em casa, então acabou que ficando eu e mais uma conselheira, né? Só nós dois, né, na ativa presencial do conselho, mas trouxe para a gente muita experiência sobre as demandas do Conselho Tutelar aqui de Ibiúna. Aí a gente tem, por exemplo, a gente tem 90, não sei se é 90, o ECA, né, no Brasil.
Estatuto da Criança e do Adolescente. 1990. 1990, que é muito discutido e coisa e tal. Só que as pessoas não entenderam ainda o processo, porque, historicamente, as crianças... a mortalidade infantil que existia historicamente é por conta que as crianças eram vistas como miniaturas de adultos, né? Então, assim, quando a gente estuda na nossa área da saúde, a gente vê que não tinha políticas públicas de saúde da criança até a década de 50, até tipo muito próximo do que a gente tem hoje. E isso tudo foi mudando, né, durante o tempo, e com o ECA isso mudou ainda mais. Eu tenho muito contato com o Conselho Tutelar por trabalhar no hospital, mas tem coisas que eu também não sabia, que eu aprendi com você, e algumas coisas que eu também não sei. Aí, por exemplo, a principal função do conselheiro é assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes, que está lá no Estatuto, no ECA e na Constituição também. Mas quais são os pontos mais cruciais assim que o Conselho tem que intervir, mesmo que a população deveria saber mais para poder ir atrás mais, por exemplo? Legal, boa pergunta. Primeiro, eu tenho que dizer que o Conselho Tutelar, ele não é um órgão protetivo da criança e do adolescente, né? O Conselho Tutelar, ele é um órgão que aplica medida de proteção. Quem protege são os pais, os responsáveis, a sociedade e o poder público. O Conselho não protege. Protege o direito, mas não dá proteção direta à criança. Ou seja, o Conselho Tutelar, ele não executa nenhum tipo de serviço. Quem executa é a rede de proteção. Os pais, o poder público e a sociedade. Qual a funcionalidade principal do Conselho Tutelar? Dá respaldo para o ECA. Ele monitora, a sociedade monitora o poder público para que o ECA seja correspondido, né? Para que aconteça o que está descrito no ECA, né? E uma das nossas funções é aplicar medida de proteção. Então, exemplo, quando é que o Conselho Tutelar é acionado? O Conselho Tutelar é acionado quando uma criança ou um adolescente está com um direito violado ou vários direitos violados, né? Eu vou dar um exemplo. A mãe vai até a escola aqui do lado para matricular o filho, né? Aí a escola nega a vaga, nega a matrícula. Direito violado à educação. Então, procura-se o Conselho Tutelar. Então, a própria mãe pode, porque as mães não sabem disso, né? A própria mãe pode procurar vocês porque teve essa negativa. Deve. A mãe deve procurar. Teve a negativa. Aí, nesse caso, é o Estado, né, ou o município violando o direito daquela criança ou daquele adolescente. Então, ela procura o Conselho Tutelar. Ela vai fazer a denúncia. Olha, Conselho Tutelar, determinada escola não garantiu a vaga ao meu filho para determinada série. Então, o que a gente faz? A gente vai entender o porquê. Será que ela está na escola certa? Ela procurou a matrícula na escola mais próxima da sua residência? Que é o correto, né? Que é o correto, né? Procurou a escola mais próxima da residência dela. Aí, a gente faz o contato com a escola para saber o que está acontecendo. Não tem realmente a vaga? Né? Ou simplesmente foi negada? Não tem a vaga. Então, a gente vai solicitar, se for municipal, a gente vai solicitar essa vaga para a Secretaria de Educação Municipal. Se for Estado, a gente vai requisitar essa vaga para a Diretoria Regional de Ensino. Porque essa criança, ela precisa, ou esse adolescente, ela precisa estar matriculada imediatamente. No mesmo dia, essa criança tem que estar matriculada. Não pode estar fora da escola. Então, a gente aplica uma medida de proteção. Proteção a qual direito? Ao direito à educação, né? Então, eu notifico a diretoria de ensino e peço a vaga para aquela criança. Se a escola mais próxima de casa está sem vaga, está cheia, então essa criança ou esse adolescente precisa ser matriculada numa segunda escola mais próxima. Se a distância for maior que 2 km, o Estado também precisa já garantir o transporte escolar, né? Que é uma coisa que as pessoas também não sabem. Pessoas também não sabem. Então, eu já requisito a matrícula escolar e requisito também o transporte para que aquela criança seja contemplada e consiga chegar à escola com tranquilidade, com segurança e voltar para casa também. Então, esse é um direito que
pode ser violado. E acontece também, às vezes, de ter a vaga, mas os pais não matriculam. Daí é o contrário. Daí é Aí a é o mãe e contrário. o pai que estão violando Aí é o o direito. pai e a mãe que está violando o direito. Neste caso, a gente aplica a medida de proteção aos pais, né? Com termo de responsabilidade, lembrando eles que é eles que precisam garantir o direito à educação, matriculando o filho, né, nesse caso. Aí eles têm prazo também para poder fazer a matrícula. Se o pai não fizer a matrícula, nós temos um segundo mecanismo, uma advertência reduzida a termo. Mesmo assim, se o pai não fizer a matrícula do filho, porque é obrigatório estar matriculado após os 4 anos de idade, aí a gente faz um encaminhamento, a denúncia desse pai ou dessa mãe para o Ministério Público, porque ele está violando o direito à educação, né? Mas isso é de menos, isso quase não acontece. Para evasão escolar também é quase a mesma coisa. Nesse caso, quando é evasão escolar, a escola ela tem um mecanismo que, ou melhor, a escola tem que ter um mecanismo de prevenção para que não aconteça a evasão, né? Que é a busca ativa. A criança, o aluno, né? Vamos falar aluno. O aluno faltou 3 dias em seguida. A escola precisa fazer a busca ativa desse aluno. O que está acontecendo? Será que não está faltando transporte público? Transporte escolar? Será que a criança não está vulnerável? Né? Será que a família não está numa situação de vulnerabilidade social? Isso é um papel da escola. Mas a escola não se envolve só na educação? Não, a escola também se envolve no social, porque a escola faz parte da rede de proteção. A escola é um órgão que também protege. Né? Então ela tem que fazer essa pesquisa e saber o que está acontecendo. Se for negligência do pai, ela tem que notificar os pais e aguardar. Deu os dias lá que vai já cair para uma evasão escolar, aí a escola encaminha para a gente todo o processo que ela fez de busca ativa do aluno, né, que não teve sucesso, encaminha para o conselho tutelar. Aí o conselho tem as medidas aplicáveis aos pais. É bem complicado, né? Na verdade. Sim. Assim, e são coisas que são pouco divulgadas, né? Agora não, que a gente está vendo, tem as mídias, né? Mas até um tempo atrás a gente acaba não sabendo, né, a real função do conselho. Aí eu vou levar o papo para um lado que eu me interesso também, porque eu tive aula na faculdade, a gente tem Saúde da Criança e Adolescente. Lá a gente fala sobre o Conselho Tutelar, mas é tudo muito breve porque o foco é outro, é a saúde. Eu nunca sei, na verdade, só quando tem um protocolo da instituição, mas eu nunca sei, na verdade, quando eu devo acionar e quando eu não devo dentro da área de saúde. Vou te dar alguns exemplos, que a gente não expõe ninguém, não tem problema. Teve vários exemplos que eu já tive. Por exemplo, violência sexual, né? De chegar a um menor com um quadro de violência sexual, trazido ou por familiar, ou por guarda municipal, ou por sei lá quem, a gente teve que acionar. Isso eu não sei em qual contexto, depois você vai me explicar qual contexto que o conselho vai agir, mas eu sei que a gente aciona a PM, o conselho tutelar, e dependendo da situação, o CREAS também, que é o negócio social. Isso. Lá, que daí tem a parte do Ministério Público. Teve um caso bem específico que a biomédica me chamou no laboratório, né? Porque era uma criança tinha 5 ou 6 anos, não me lembro, faz acho uns 4, 5 anos isso. A biomédica me chamou no laboratório, porque o exame de urina da criança que ela tinha seriado lá na máquina tinha espermatozoide. E um exame de uma adulta é comum a gente achar. E ninguém coloca nota e vai normal, entendeu? Mas quando acontece isso com criança, a biomédica vai chamar a gente lá antes de soltar o resultado do exame. E essa criança estava com a mãe. Estava em companhia da mãe. Com queixas urinárias, né? Então o médico pediu um exame de urina primeiro, depois na volta do exame ele iria examinar a criança, porque não tinha nenhuma queixa de... Você não vai examinar toda criança que está com queixa urinária, que crianças têm infecção urinária comum. Então aí a gente lembra que a gente teve que acionar o conselho. Mas depois do processo que você acionou, a gente faz a nossa parte no relatório do prontuário, né? Do ocorrido, que recebeu a criança de um jeito, foi passado isso, e depois a gente não fica sabendo mais o que aconteceu. Então, assim, essas são dúvidas que eu tenho.
Quais são os principais, né? Porque é muita coisa. Motivos que o profissional de saúde deve chamar o conselho, deve acionar o conselho. E o que vocês fazem na sequência? Tá, legal. Nós temos assim eu vou dizer que é uma falha do município e é uma falha da rede de proteção, incluindo também o Conselho Tutelar. Vamos entender que o Conselho Tutelar ele funciona para fazer com que todas as engrenagens da rede de proteção funcionem, né? Ele também faz parte da rede de proteção, mas ele é o órgão que vai acionar os órgãos, requisitando serviços de proteção, quando existe um direito violado, correto? Qual é a falha que existe em quase todos os municípios do Brasil, aqui no estado de São Paulo e principalmente na nossa região? Não existem fluxos de atendimento, não existem fluxos de relacionamento entre os órgãos, e principalmente dos órgãos para o Conselho Tutelar e do Conselho Tutelar para os demais órgãos. Se existir fluxo, fica mais fácil para a gente trabalhar e cada órgão fazer o seu papel, inclusive o Conselho. Mas, enfim, num caso de violência sexual contra criança, né, ou adolescente, que chega nos hospitais ou nas redes básicas de saúde, constatado, através até de um exame desse que você me falou agora, o primeiro órgão a ser acionado é a polícia, não é o Conselho Tutelar. Por que a polícia? Porque se trata de um suposto crime, né? O Conselho Tutelar ele não vai trabalhar na hipótese de um crime, né? Não vai aplicar nenhuma medida por conta de um suposto crime que aconteceu contra a criança. Isso é caso de polícia. Então chama-se a polícia, né? E esse policial ele vai encaminhar o responsável para a delegacia para ser aberto lá um boletim de ocorrência e começar todo o processo de investigação. O delegado vai pedir também o encaminhamento, né? Ele vai dar o encaminhamento para o exame de corpo de delito e tudo mais. Então, o processo aí de investigação é da Polícia Civil, né? Que começa através da Polícia Militar, ou da Guarda Civil Municipal, qualquer outro órgão da área de segurança que vai fazer o encaminhamento para a delegacia. Qual a função do Conselho Tutelar neste momento? Há necessidade de chamar o Conselho no hospital para fazer o quê? O direito já está violado, né? A dignidade sexual, né? Foi violado aí. O Conselho Tutelar tem que saber? Tem. Mas qual a ação do Conselho neste momento? Neste momento, a gente monitora para saber se o hospital está fazendo a parte dele, enquanto rede de proteção da área da saúde. A gente monitora se a mãe, ou o pai, ou o responsável realmente fez o boletim de ocorrência. E a gente precisa entender também, enquanto conselho, se o suposto autor do crime, né, faz parte do... como é que fala? Da família. Da família, né? Se ela está dentro do núcleo familiar, essa é a palavra. Ela pertence ao núcleo familiar. Esse agressor está junto na mesma residência, ou no mesmo, vamos dizer, igual a gente fala aqui em Biúna, no mesmo quintal, né? Porque se estiver, a criança ela não pode voltar para casa de imediato, né? Esse agressor precisa sair de lá, né? Para que a criança volte para o lar dela, né? Tem alguns entendimentos aí de conselheiros, até de judiciário, a gente já viu. Vamos afastar a criança, transfere a criança para outro familiar. Isso é um equívoco muito grande, né? Mas e se não houve, por exemplo, o flagrante, a pessoa pode ser que ela continue ali no mesmo lugar? Ela pode ser que ela continue no mesmo lugar, mas aí nós temos um mecanismo. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente ela traz um mecanismo que o Conselho Tutelar pode usar e acionar o Ministério Público. É o artigo 130 do ECA. Tá? Pedindo o afastamento do agressor, né? Pedindo o afastamento imediato do agressor daquele lar. Quem tem que sair do núcleo, né, do lar, é o agressor, não a criança. A criança é vítima, né? Então a criança tem que continuar no lar. Mas assim, existe casos também que a mãe foi conivente,
com a situação, né? Aí deixa eu já colocar nesse ponto aqui, Eduardo. Das violências sexuais que acontecem, o autor, em primeiro lugar, é o padrasto. Segundo lugar, vizinho. E em terceiro lugar, os avós. Né? E aí, depois tem namorado que acaba abusando e tudo mais. A gente tem crianças não, né? Adolescentes entre 12 e 14 também que têm uma certa liberdade sexual que os próprios pais dão. Depois essa adolescente, antes do 14, ela sofre uma violência sexual, né? Mesmo com consentimento, o Código Penal, né? Não autoriza. Né? Então, considerado como estupro, né? É considerado estupro também. E, enfim, tem vários fatores aí que levam a um adolescente ou uma adolescente a sofrer aí o abuso não, né? A violência sexual. E aí o mecanismo do conselho é atender essa criança, esse adolescente, encaminhando também para o CREAS, que é um centro de referência especializado da assistência social. O CREAS ele trabalha com casos muito complexos da vida social da sociedade. Tá? E esse caso de violência sexual é o CREAS que trata. Então, o CREAS, o CAPS também, porque essa criança ou esse adolescente deve ter sofrido aí algumas violências psicológicas. Então, o CAPS também é acionado pelo Conselho Tutelar. Então, houve uma violação, que violou aí o direito à dignidade sexual, né? E outros direitos também. Então, o Conselho Tutelar ele é acionado para aplicar medidas de proteção a esta vítima, adolescente ou criança. Então, quais são as medidas? Encaminhamento para o CREAS, para que a vítima tenha esse atendimento, né, para minimizar aí os traumas e todos os danos sofridos. O CAPS, a gente aplica também uma medida ao pai, à mãe, né, para ela se responsabilizar, monitorar melhor essa criança. No caso, se não for conivente, né? Quando não é conivente. Quando é conivente é muito difícil porque, puxa vida, para onde essa criança vai se a própria mãe é conivente? Né? Então precisa ser feito um trabalho muito rápido, que a gente aciona os órgãos de proteção. O CREAS, no caso. O CREAS precisa buscar uma família... tutora, no caso, como né? É que fala? Eu esqueci o nome agora. Uma família extensa. Né? Que pode ser os avós, pode ser tios. Para de imediato, quando a mãe tem conivência, né? Para de imediato o CREAS fazer lá um parecer, verificar com a família, investigar a família, para ajudar a proteger aquela criança. Mesmo assim, essa criança ou esse adolescente, de acordo com o estatuto, não pode ser retirada da mãe. É porque a mãe tem a guarda. Certo? Somente o judiciário tem o poder de dizer assim, olha, criança, você vai sair aqui do núcleo da sua mãe e vai para o núcleo da avó, por exemplo. Isso é caso de judiciário, não é caso de conselho tutelar. Conselho tutelar não pode, e até as pessoas entendem e as pessoas acham que vocês tiram que a gente tira. A gente não tira a criança de ninguém. O conselho foi lá e tirou, você já viu isso? Não, né? E é um absurdo ainda, Eduardo, porque a gente sabe que eu já fui criança, as escolas falavam assim, né? Eu escutei muito pouco, porque o ECA é de 90 e em 90 eu Nós tinha... Nós somos anterior ao ECA. Mas eu tinha... Vou falar a minha idade. Em 90 eu tinha 7 anos. Mas assim mesmo a gente já, naquele início, a gente ouvia muito, né? Foi até mais do que hoje. Começou, na verdade. Foi quando né? começou, né? Olha, se você desrespeitar o professor, vou chamar o conselho tutelar. O conselho vai levar você embora. O conselho vai levar você embora. Isso é mentira, isso é uma falácia. O conselho tutelar ele não é o bicho-papão das crianças, né? Então o conselho tutelar não tem o poder de tirar, não tem autonomia para tirar criança de ninguém. Existe uma medida, e essa medida ela é a última instância do conselho tutelar, que é o que é o acolhimento institucional, tá? Quando uma criança está vulnerável, sem a proteção dos pais, sem a proteção da família extensa. Aí o conselho aplica uma medida, que é o
acolhimento daquela criança ou daquele adolescente para um abrigo. Esse abrigo não é a prisão, esse abrigo é um local de proteção, que vai proteger aquela criança, aquele adolescente, até que faz as buscas de uma família que dê realmente proteção para aquela criança. Aí essa criança ela é desacolhida e volta para o lar da família. Então o conselho tem sim essa autonomia de acolher a criança e colocar em um abrigo para que ela tenha proteção. Aí são os casos mais extremos, né? Sim, muito, muito extremo. Até porque algumas crianças, quando demora muito o processo, acabam sendo mortas. A gente já viu várias vezes na TV que quando vai investigar, vê que já tinha passado pelo conselho, já tinha passado pelo CREAS, e a criança foi ficando ali no seio da família e acabou sendo morta pelo padrasto, pelo pai. Uma outra coisa que eu ia perguntar para você, quando a adolescente, por exemplo, uma coisa que a gente tem que é um problemão, que é a gravidez na adolescência. Quando a adolescente chega grávida, né, no serviço de saúde, o serviço de saúde tem que notificar, acho que vocês ou mais alguém, né? Dependente de ter já uma conivência, não estamos falando no caso de estupro, uma gravidez na adolescência, mas já tem um namorado e tudo, e estou dizendo assim, de 14 anos, essas idades mais, não de 17 para 18, é até que mais comum, não deveria, mas mas de 15 para baixo. Olha, na realidade, até os 18 anos incompletos, né, as unidades de saúde precisam avisar o conselho tutelar que tem uma adolescente grávida, gestante, né? Principalmente as menores de 14. Sim, porque daí é considerado estupro, né? Sim. Na verdade, pelo Código Penal, né? Pelo Código Penal. E também pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Até 14 anos, e é bom os pais, né, saberem disso, até os 14 anos, o adolescente não tem liberdade sexual. É isso. Nem que queira, não tem. Nem que queira, não tem. Né? Se o pai ou a mãe deixar, ele está sendo conivente com o crime. É crime. Não pode. Mesmo que a adolescente tem 13 anos e 11 meses. Quis ter uma relação sexual com alguém. E esse alguém também pode ser um outro adolescente. Né? E se não for adolescente, ainda piora a situação. Não, então, piora. Piora sim. Porque se for maior de 18, vai preso. Demora, mas vai preso. Tem jeito. Né? Em alguns casos, graças a Deus, da flagrante. Né? Em Biúna já teve flagrante de violência sexual. E isso é muito prazeroso quando a polícia chega, né? Pega no flagra, tal, a pessoa tá lá e é preso, aí vem para a delegacia e o delegado dá positivo para prisão preventiva, né? Isso é muito bom, né? Quando acontece. Em alguns casos já não acontece o flagrante, aí há necessidade de uma investigação, mas também acontece aí algumas punições, sim, tá? Agora, acima dos 14 anos, há necessidade das unidades básicas de saúde notificar o conselho, né? Avisar o conselho, porque o que acontece? Não é normal gravidez na adolescência. Alguma coisa que não está certa, não vou dizer que é alguma coisa de errado, né? Mas alguma coisa que não está certa está acontecendo, né? Será que não é vulnerabilidade? Será que não é falta de orientação dos próprios pais ou da própria adolescente? E essa gravidez, né? Quem que é o pai da criança? Qual é a estrutura dessa adolescente? Se o pai, né, se apresentou como pai, se apresentou como pai, né? Será que... E outra, a adolescente ainda está em fase de formação, né? Tem tudo isso. Não é normal para uma adolescente uma gravidez. Será que o organismo... Você é enfermeiro, você sabe mais do que eu, pode explicar melhor. Será que o corpo dessa adolescente já tem uma preparação para uma gravidez? E o psicológico? Não tem. Na verdade, é uma criança cuidando de outra. E assim, a taxa de mortalidade materna infantil nessa faixa etária é muito alta, né? Algumas não fazem nem o pré-natal direito por conta de medo, né?
Então, na verdade, você aconselharia, eu digo conselho, quando chegar no dia do parto, o correto é a unidade de saúde hospitalar também verificar se esse foi notificado vocês. Porque, por exemplo, a gente vai receber no hospital para ter o parto, né? Aí vai constatar lá que tem 15, sei lá quantos anos. Mas tem que constatar para ver se esse acompanhamento foi notificado, se fez o pré-natal, porque eu já recebi no pronto-socorro gestante que não tinha nem feito pré-natal, gestante menor. Aí vai encaminhado para a maternidade, né? Que no pronto-socorro a gente não pode fazer nada. Mas eu nunca perguntei para os colegas, depois que subiu a maternidade, se eles notificaram. Eu fiquei me perguntando isso essa semana. Sim. Notifica o conselho, porque o conselho vai fazer um levantamento com a família, né, para entender o que houve, né? E qual a estrutura dessa família. Se for uma família vulnerável, a gente vai fazer um encaminhamento para o CRAS, né? O CRAS funciona, o CRAS tem assistentes sociais, tem o PAIF, que é um programa de atendimento intrafamiliar, vai dar atendimento para esse adolescente, vai dar atendimento para essa família, vai ajudar a reestruturar, caso seja realmente uma família vulnerável. O CAPS também entra para poder cuidar da saúde mental dessa adolescente, né? Para ajudar vamos dizer assim, os avós, né, do bebê que vai nascer a entender a adolescente grávida, a entender essa criança que está chegando, o relacionamento entre eles, principalmente quando a adolescente gestante não assumiu uma união com o pai da criança. Isso pode acontecer a partir dos 16, caso ela seja emancipada, né? Mesmo assim, sendo emancipada e essa adolescente grávida vai morar com um maior de idade, há a necessidade dela ser monitorada pelo Conselho Tutelar e também pela rede de proteção. Tá? Porque ela foi emancipada, mas ela não deixou de ser adolescente. Ela é assistida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Continua. Tá? Então, aciona o conselho, o hospital deve acionar o conselho. Né? O hospital, os órgãos da saúde que faz o pré-natal deve acionar o conselho tutelar quando essa adolescente não comparece nas consultas. Tá? E, além disso, ainda denunciar os pais que não levaram, que não incentivaram a levar essa adolescente para as consultas ao pré-natal, né? Os cuidados que os órgãos da saúde têm. Né? Então, o conselho tem que ser notificado. Porque se ela não faz o pré-natal é para seguir, né, a gestação, correto? Para correr tudo bem, né? Para correr tudo bem. Para a mãe e para o feto. Isso. Então, por exemplo, ela é uma adolescente, ela não está indo para as consultas lá do pré-natal, para esse acompanhamento que a saúde faz. Ela está violando o direito à vida desse bebê, né? A própria adolescente está violando, e os pais também, que ainda é responsável direto por essa adolescente, também está violando a vida tanto da adolescente quanto do bebê. Então, eles têm que ser notificados, o conselho deve ser avisado. E aí tem bastante gente que não faz, que foge do pré-natal. Os adultos até têm que ir atrás também, né? Porque é dever da UBS ir atrás dos pacientes da UBS, de todos ou quem tem pressão alta, todos os pacientes devem ser feito busca ativa, sempre. Mas a gestante mais ainda, porque a gente tem problemas com doenças sexualmente transmissíveis, que só aparecem no final. Aí vai ter problema com o feto. Você acha, eu digo assim, por opinião, a gente tem muita polêmica hoje. Eu lembro que na minha época a gente tinha educação sexual na escola, que era orientações e tudo. E hoje em dia tem muita polêmica quanto a isso, tem gente que tem uma posição que acha que não deveria ter, que acha que está induzindo. Eu, como profissional de saúde, eu acho que é importante continuar, porque eu ouço alguns absurdos, às vezes, no trabalho, de pessoas que não sabem nada, tem pessoas que não conhecem o próprio corpo. Talvez não, isso é estatística. Isso diminuiria um pouco as incidências, né? Eu acho que a gente, quanto educador, deveria, sim, apoiar essas... Eu entendo que existem as fases corretas, né, para abordar cada assunto, mas hoje em dia está meio travado esse negócio, né? Na minha época, na sua também tinha, a professora de biologia dava essas aulas.
pra gente, né? Eu tenho um livro antigo lá em casa e tem... que minha mãe comprou. A gente morava em Pirapora ainda. E nesse livro tem bastante conteúdo, né, relacionado à orientação sexual. Eu penso assim, primeiro tem que quebrar o paradigma dentro de casa. Né? Os pais são os primeiros que precisam se abrir com os filhos. Tanto com o menino, tanto para as meninas também, principalmente, né? As meninas precisam um cuidado maior, né? Que elas acabam sendo mais vulneráveis, né? Na escola, na rua, no transporte público, né? Elas sofrem muito, né? Então, os pais precisam quebrar o paradigma e conversar com os filhos dentro de casa, começar a explicar realmente conteúdo sobre orientação sexual. Principalmente os pais que não têm a segurança desse conteúdo ser passado pela escola ou por qualquer outro setor. Então, explique em casa, conversa, oriente o filho com relação à orientação sexual. Então, tem que quebrar esse paradigma dentro de casa. Eu sou a favor e penso também... Lá no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que são responsáveis pelos direitos da criança e do adolescente os pais, os responsáveis. O Estatuto coloca também a sociedade e o poder público. Quando fala sociedade, quem são? Sabe quem se inclui na sociedade? Né? Como também a pessoa que deve garantir os direitos da criança e do adolescente, as igrejas. As igrejas estão dentro desse grupo da sociedade. E eu sou a favor que as igrejas também tenham trabalho de orientação sexual, né? Com jovens, né? Se as pessoas da igreja não têm condições de falar, que chamem pessoas que tenham condições de falar. A igreja também deve orientar com relação à orientação sexual, né? Porque tem lá um monte... As igrejas têm um monte de medidas, que não pode isso, que não pode aquilo, que não pode isso, que não pode aquilo, mas não explica o porquê que não pode, né? Que isso é pecado, que aquilo é pecado, mas não trabalha de forma preventiva para que o adolescente entenda, né? Que ele não pode fazer determinado ato porque é pecado, mas que também determinado ato pode trazer consequências, como gravidez na adolescência, uma doença sexualmente transmissível, né? Então a igreja também deve orientar. Então, pai tem que orientar, a igreja tem que orientar e o poder público. Inclusive, eu sigo a sequência. Quem são os primeiros responsáveis? Os pais. Segundo responsável, a sociedade. Inclui-se a igreja. Então a igreja deveria agir antes do Estado. O Estado fica com as questões mais... Quando já perdeu aqui o controle dos pais, a própria sociedade, aí o Estado entra para poder intervir. Os pais, hoje em dia, acho que tem alguns pais mais com a mente aberta, né? Mas os pais da nossa época, para trás, não falavam, né? Eu recebo alguns pacientes que não conhecem o corpo, aí você fala uma coisa, a pessoa olha para você com pessoas adultas já. Né? Não, o seu corpo funciona nesse mecanismo, a pessoa não sabe, entendeu? Porque não teve, infelizmente existem pessoas ainda dentro dos bairros longínquos das cidades, né? Que ainda acreditam naquelas coisas que contavam, que se a pessoa sentasse num lugar que um homem tinha sentado e engravidar, tem umas coisas que você fala para os jovens lá da escola, por exemplo, hoje, eles ficam olhando para a cara da gente falando, meu Deus, existe. Tem um negócio que aconteceu com uma colega minha, ela é enfermeira da UBS e ela faz a parte de planejamento familiar. Daí o enfermeiro do planejamento familiar chama o casal e explica as medidas de contracepção, né? Pílula, até chegar na parte cirúrgica, que é tanto do homem quanto da mulher. Aí ela explicou sobre o preservativo, né, para eles, e falou que era uma medida, que aí não precisava tomar remédio e tal. Só que para poder mostrar como que colocava, ela usou uma banana que estava lá, porque não tinha uma prótese anatômica, que agora tem, mas antigamente não tinha. E mostrou para eles e tudo bem, foram embora. Passou algum tempo, essa esposa voltou gestante. E o marido veio junto para abrir o pré-natal bravo. Queria brigar com ela, porque eles foram lá porque eles não queriam ter mais filhos. Parece que tinham 5 ou 6, eu não lembro.
Ela falou, mas o senhor tá bravo por conta do que? O que aconteceu? Não, porque você ensinou para nós aquela simpatia, mas não deu certo. Daí ela falou, que simpatia? Porque eu não ia lembrar, era muita gente, né? Que simpatia que eu ensinei pro senhor. Daí ele explicou. Eles colocavam o preservativo na banana e deixavam do lado da cama. Ah, meu Deus do céu. Na hora que tinham relação. Obviamente que não deu certo, né? Então, só que você conta isso em sala de aula, os alunos acham um absurdo, o maior absurdo do mundo. Porque a gente está aqui no centro, com o computador, com o celular, com rede social, tem a TV, tem não sei o quê. E hoje os adolescentes têm mais acesso à informação do que a gente tinha. Mas lá, num bairro que não tem nada disso, o pessoal acredita nos mais antigos. Acredita nos mais antigos, né? Então, tem que quebrar, né, esse paradigma, né? De que não há necessidade de orientar. Precisa sim, precisa muito, né? Assim, a escola também tem esse papel, né? Então, eu penso que há uma insegurança por parte dos pais também, porque a gente sabe que já houve em sala de aula o professor que desviou o assunto e acabou que a aula virando sacanagem. Tudo isso já aconteceu, né? Então, acaba que os pais ficando inseguros. Mas são casos, né, isolados. São casos isolados, né? Então, assim, a escola está preparada para o conteúdo. É claro que, né, esse conteúdo precisa ser revisado pela própria sociedade, né? E, assim, a nossa sociedade também, ela espera tudo na mão. A sociedade precisa ser mais participativa, né? E existe os conselhos municipais, conselhos estaduais de educação, Conselho Estadual e Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal da Segurança. E a gente vê muito poucos da sociedade participando nesses conselhos, né? E é ali que é discutido tudo que é de interesse da sociedade, né? Assim, eu participo do Conselho Municipal de Educação Municipal, participo do Conselho Municipal do Fundeb, né? Tudo relacionado à educação. Já fui, já participei também no Conselho Municipal de Segurança Pública, da Assistência Social. Tem o de saúde também, que eu nem sei. Tem o da saúde. Tá ativo, então, a gente vê muito pouca participação da sociedade de forma geral, né? A gente vê muito pouca participação da sociedade na Câmara Municipal, cobrando o seu vereador, entendendo qual é o papel do vereador, qual é o papel do prefeito, né? Qual a funcionalidade de cada um dos órgãos que são ligados à prefeitura. Então, falta muita participação por parte da sociedade, quase que de modo geral. Tá? E falando em participação, eu gostaria de aproveitar o seu canal aqui e convidar, né, as pessoas que são graduadas, precisa ser graduada e que tem aí uma experiência de no mínimo 2 anos com a criança e adolescente. Em 2023 haverá um novo processo de escolha para o Conselho Tutelar, né? Qualquer pessoa da sociedade pode participar desde que tenha, né, maior de 21 anos, desde que tenha uma graduação e experiência mínima de 2 anos aí com criança e adolescente. O ano que vem, 2023, para tomar posse em 2024. Eu acho interessante a gente participar, né? Corre atrás de voto, né? E vamos para cima. Precisa de mais pessoas no Conselho Tutelar com mente aberta, que venha realmente para fazer a diferença no Conselho. É 2 anos, então? 4 anos, né? Tá, eu assumi em 2020, fico até 2024. Mas aí há a possibilidade de reeleição. Isso, tem uma recondução. Aí eu tenho que passar novamente pelo processo de sim, mas eu digo, às vezes, por exemplo, as pessoas que te colocaram lá, pode... vou lá de novo, vou dar meu apoio de novo. Sim, né? pode. Que é uma gestão, né? Isso, Eu vou, até hoje, eu estou com o pensamento em continuar mais 4 anos, né? Estou fazendo um bom trabalho, graças a Deus. Eu quero continuar, se a sociedade quiser que eu continue, né? Eu tenho um bom relacionamento com a sociedade biunense. Muitas pessoas me conhecem, muitas pessoas me procuram. Meu telefone pessoal, ele é aberto, né? Qualquer pessoa pode ter meu telefone pessoal e me pedir, né, orientações. Não fazer denúncia. As denúncias eu oriento que as pessoas façam direto ao telefone do Conselho Tutelar ou ao Disque 100,
né? Que é um meio onde as pessoas podem fazer denúncias e não serem identificadas, né? Então, meu telefone é aberto, porque a sociedade que me escolheu para estar no conselho, então as pessoas têm que ter contato comigo, né? Tem vereador que, depois que ganha a eleição, né, troca até de número de telefone. Troca de número de telefone, muda até de casa. Muda até de casa. Eu não, eu estou aí aberto, moro em Ibiúna, meu telefone todo mundo tem, quem não tem, procura que vai. E nem vai tem ter. como fugir, né? Porque você tá ali no centro, Não, você não tem a tem, escola não tem, e as né? pessoas sabem onde te achar. Eu, na verdade, assim, a sociedade, se eles cobrassem mais, acho que a gente tava num patamar melhor, né? Vamos ver se agora as coisas com o tempo vai melhorando. Sim. As pessoas, né, elas reclamam, né? Cada 4 anos tem uma gestão municipal, tem uma gestão também nacional. As pessoas sabem reclamar, mas as pessoas não sabem fazer valer os seus direitos. Fazer valer. Elas reclamam, mas assim, elas brincam na hora de votar, tipo, ou não dá importância. Eu vi essa semana que teve uma baixa adesão de novos títulos de eleitor por parte da juventude, e a juventude é importante que vote, Sim. né? Que entenda o voto, independente de lado político, eu digo assim. A importância do voto. voto. E depois do voto cobrar, entendeu? Não adianta você votou. É que assim, eu acho que o brasileiro, por ser claroso, o brasileiro transforma muito político em celebridade. Então, Sim. isso que é um pouco perigoso. Justamente, né? Aos 16 anos já pode tirar o título de eleitor, já dá para participar como cidadão, né? E isso é cidadania. Votar é cumprir com o dever, né, constitucional, né? E para fazer a diferença também. Agora sim, falando aqui da nossa cidade, em Ibiúna, o povo está acordando aos poucos, tá? A gente viu os números na última eleição, né? Bastante candidatos e teve candidatos que surpreendeu, né? Teve candidatos que trabalhou com uma narrativa muito, muito positiva, né? E obteve muitos votos e a sociedade está acreditando numa nova política, né? O erro de Ibiúna só foi porque eu acredito que teve muito candidato. Acho que desnecessário isso. Teve bastante. Eu estava até perdido. Então acaba até que atrapalhando isso aí, né? Para as pessoas escolherem, né? Então deveria ser no máximo 3 candidatos aqui. É muito candidato. Acho que foi 9, parece. É muito candidato. Isso acaba que dividindo muito, né? Isso não é bom para a cidade. Mas a sociedade em si está acordando. Acredito que no Brasil todo a sociedade está acordando um pouco. Hoje a gente tem mais manifestações, né? As pessoas estão buscando mais agora entender um pouco de política. E quando eu falo política, é política mesmo, não politicagem, né? Eu falo política. Política é algo que o Brasil positivo, não entendeu ainda a diferença de política com politicagem. Né? E isso está refletindo bastante no Conselho Tutelar aqui, porque mesmo que pouquíssimo, nós conseguimos avançar bastante, tá? No relacionamento de Conselho Tutelar com a sociedade, e a sociedade entender realmente qual a função do Conselho. Ainda precisamos atingir mais de 70 mil habitantes, né? Eu acredito que umas 10 mil pessoas em Ibiúna já conseguiu entender realmente a função do Conselho, porque nós vimos fazendo um trabalho extenso na cidade nesses 2 últimos anos, né? Muito contato, muita palestra, muita orientação para as pessoas que nos procuram lá na sede do Conselho Tutelar. A gente orienta, explica certinho. As pessoas falam assim, nossa, eu não sabia que era assim. Mas isso mesmo. As pessoas vão lá, viu? Eu separei e meu marido quer levar minha filha. Ou fala que o vizinho fala que vai levar, né? Que vai chamar o conselho para levar. Vai chamar o conselho e tal. Eu quero resolver a questão de guarda aqui. Eu falei, então, mas aqui a gente não resolve a questão de guarda. A gente dá um bom atendimento, né? E explica, olha, orienta, né? Olha, você precisa procurar o judiciário para resolver essa situação. Quando essa pessoa chega lá no conselho, a gente já faz uma triagem para entender se a criança não está vulnerável ou se a criança já virou um objeto de disputa deste casal separado. Que às vezes, né, separam, daqui 30 dias um dos cônjuges já está
namorando a terceira pessoa e o outro fica com ciúmes, aí ameaça tirar a criança acaba aqui vivendo aí como se fosse um objeto de disputa entre o casal separado. Isso é muito ruim, porque é uma violência psicológica. Aí o conselho age também nesse caso, porque está ocorrendo uma violência psicológica, então a gente faz alguns encaminhamentos. Mas quando vem uma parte, eles vão procurar entender, né, a real situação. Por exemplo, se a mãe vem e fala isso, aí vocês orientam, mas vocês dão uma observada para ver se realmente a mãe está falando o que a mãe está falando. Porque assim, a gente tem, né, lógico, eu não estou sendo polêmico, mais ou menos. A gente sabe que a mãe é a mãe, né? Mãe é mãe, não tem nada que explique. Mas como existem pais ruins, existem mães ruins. Também. Poucas, acho que tem muito pouco. Mas os pais, geralmente, né, o homem às vezes dá um pouquinho de defeito. Sim. Mas existem mães que também estão fazendo, né, o jogo contrário. Às vezes o pai não consegue ver, às vezes... Eu já vi casos assim, que o pai não conseguia ver a criança, a mãe falava para o judiciário lá que o pai... Contava histórias sobre o pai. Depois foi descobrir-se que não, o pai realmente era participativo, tudo dela por algum motivo pessoal que nem você falou. A criança vira um objeto para ela atingir ele, Sim. mas não é a real, a verdade dos fatos. Então, vocês procuram entender primeiro para não fazer um mau julgamento, por exemplo. Isso, procuramos entender, precisamos entender. Quando essa pessoa chega lá, ela não é dispensada assim de qualquer jeito, só dá a orientação. Através da... O conselheiro tutelar, ele precisa ter um ouvido afinado, ouvido de músico, para entender o que realmente está acontecendo. Então, através de perguntas e de uma boa audição, a gente identifica algumas coisas que colocam o conselho em alerta com relação àquela família, né? Então a gente faz toda essa verificação, a gente faz essa identificação, né? E há necessidade, porque na maioria dos casos, sim, a criança se tornou um objeto de disputa daquele casal. Então a gente chama a outra parte também para poder entender e aconselha, né? O conselho também tem que aconselhar, né, os pais e dar o atendimento. Mas a questão relacionada à guarda, a gente encaminha para o judiciário. Essa pessoa vai procurar o judiciário para poder resolver essa situação. Agora, a pergunta que muitos fazem: eu posso deixar a minha filha sem ter contato com o pai? Não. Por quê? A criança tem direito à paternidade, à convivência. Quando tem medida protetiva, né? Daí que não. Quando tem medida protetiva contra o pai, não. Ou quando aquele pai, ou a mãe, né? Também já acontece da mãe ser também uma ameaça para a criança, aí precisa ter alguns cuidados. Mas resolver no judiciário, né? Entra com uma ação de guarda, uma ação de alimentos, já resolve tudo, deixa tudo organizado. O judiciário vai estipular lá, tal dia fica com o pai, tal dia fica com a mãe. Responsabilidade é de ambos, né? Porque estão separados e a mãe tem a guarda no meio da semana e o pai tem a guarda no final de semana, que as responsabilidades são divididas. Não, o pai tem a responsabilidade de assegurar o direito da criança, o direito à escola, à saúde, à educação, à cultura e tudo mais. Eu acho que nós vamos caminhando devagar, a gente vai... Creio que daqui a uns anos a sociedade vai estar mais afinada quanto a essas coisas, né? Eu acho que a educação é o foco, eu creio, que todos os países que melhoraram, né, que são o primeiro mundo hoje, Sim. A reforma foi na educação. Sim. Que aconteceu no Japão, né, depois da Segunda Guerra. Esses países, eles tiveram reforma na educação para estar onde estão hoje. Sim. Né? Então, eu creio que a educação é o foco principal. Acho que quando as pessoas, a sociedade, começar a entender que a cobrança maior começa na educação, porque com boa educação você tem boa saúde, né? A gente tem uma lista de doenças que o problema é não saber como que procede. Então, a falta de informação faz com que você adoeça. Então, a educação vai ser sempre o foco. Sim, é o centro, né, do desenvolvimento da educação, né? Mas ela precisa estar também funcionando ligada a outros serviços, né? Há essa necessidade, né? Um conjunto. E hoje a tecnologia é muito favorável também, né, para as pessoas. Hoje as pessoas conseguem ter uma boa formação e informação através das redes sociais, de algumas plataformas,
do seu canal, né? Então, tem muita informação através da tecnologia, né? Dos meios digitais, né? Então, a sociedade tem tudo na mão. Tem que ser curioso. É isso aí. Bom, eu queria agradecer a sua presença. Foi, né? De novo, de ter disponibilizado seu tempo corrido para estar aqui com a gente. Se deixar, nós vamos até amanhã falando. Tem muito assunto bacana para a gente falar. Agradecer a presença, de você ter disponibilizado seu tempo, ter vindo aqui bater um papo com a gente. O pessoal, vou deixar os links lá no Instagram, também vou pôr o link para vocês conhecerem mais o trabalho do Eli, conhecerem a escola, que está muito bacana. A gente está fazendo um trabalho bacana lá na escola e vamos crescer. E é isso, queria agradecer de verdade. Legal, mesmo. posso fazer indicação dos livros aqui? Acho que é importante para todos. Eu tenho também minhas redes sociais, eu falo de empreendedorismo, eu falo de gestão pública e liderança, falo também dos direitos da criança e do adolescente. Né? Para quem gosta de empreender, eu gosto muito de empreender. Leia o livro de José Dornelas, Empreendedorismo, Transformando Ideias em Negócios, isso para quem gosta de empreender. Os pais que têm muito conflito com os filhos, né, devem ler o livro da Thelma Abraão, né, Pais que Evoluem, um livro excelente, né, ele traz aí uma formação para os pais sobre um novo olhar para a infância e a adolescência, e como também ter um bom relacionamento dentro de casa. Para quem gosta de liderar, ler o livro do Alfredo Rocha, Quem Lidera Prospera, e isso está vinculado ao empreendedorismo, né? Para você ser um empreendedor, você precisa ser líder. E para você ser líder, também é necessário ser empreendedor, para você desenvolver finanças. E tem outro livro que eu gosto muito também, da qual eu utilizo para colocar algumas ideias nos meus vídeos, né? Que é o Coach para Pais, né? Da Lohane Thomas, da Yara Mastini e Maurício Cita. É muito, muito bom esse livro. E este aqui eu estou lendo ainda, Contos que Curam, também para a educação, para um bom relacionamento entre pais e filhos. São alguns livros que eu estou lendo, outros que eu já li aí para melhorar a minha... Depois passa os títulos para mim, eu vou pôr na descrição lá do vídeo. E eu agradeço o seu convite, né, para eu estar aqui conversando um pouquinho a respeito desse tema que é muito importante. Tem outros temas, no decorrer do tempo a gente pode... A gente vai fazer a parte 2. Isso, a gente faz a parte 2. Bastante parte 2. Pessoal, curta, comenta, compartilha, se inscreva no meu canal, que semana que vem tem mais um vídeo aqui para vocês. E até o próximo encontro. Tchau, tchau.